Eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que bom que mais uma vez podemos nos reunir como filhos e filhas de Deus, mas também como irmãos e irmãs na fé. Saúdo também aqueles que nos acompanham pelo Facebook e também depois pelo YouTube, que também possam se sentir acolhidos e congregados nesta igreja, nesta comunidade. Eu quero saudar a todos vocês com palavras de Paulo a Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Repito, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Que essa palavra também nos ajude a reconhecermos a graça e a bondade de Deus e glorificar sempre esse nosso Deus. E também que os nossos joelhos se dobrem diante dele e que a nossa língua também confesse sempre que ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Estamos aqui reunidos em nome de Deus Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. A comunidade pode se sentar. Quero saudar também visitantes. Sejam bem-vindos, sintam-se bem aqui em nossa comunidade. Eu convido para nós cantarmos a canção 580, O Povo de Deus no Deserto Andava. 580, o povo de Deus no deserto andava, também reconhecendo que na nossa vida, muitas e muitas vezes, nós também passamos por desertos, mas que a gente anda como povo e também acompanhado com o nosso Deus. 580, o povo de Deus no deserto andava.
terra querida, e o amor preparou o povo de Deus, sorria e cantava, e nos seus louvores teu poder proclamava. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada, cada dia mais perto da terra esperada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada, cada dia mais perto da terra esperada. O povo de Deus também teve fome, e tu lhe mandaste o pão lá do céu. O povo de Deus cantando deu graças, louvou teu amor, amor que não passa. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Tu és alimento na longa jornada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Tu és alimento na longa jornada. Sim, caros irmãos e irmãs em Cristo, nós também somos o povo de Deus na jornada, na caminhada da vida. E como o povo de Deus no tempo do deserto, também passava por situações difíceis, às vezes vacilava, assim nós também vacilamos. Assim também nós muitas vezes caímos e precisamos novamente levantar. Assim nós também temos momentos em que falhamos com os preceitos e com a vontade de Deus. Por isso também queremos confessar a Deus os nossos pecados. Convido para quem pudesse colocar em pé. Oremos. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Perdoa se às vezes não creio em mais nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada, cada dia mais perto da terra esperada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Tu és alimento na longa jornada. Como teu povo, Senhor, também nos colocamos diante de Ti nesse momento de oração e reconhecemos que na caminhada e na estrada da vida muitas vezes também vacilamos, também fraquejamos, também caímos, também precisamos da Tua ajuda na longa estrada da vida. Querido e bondoso Deus, assim também queremos reconhecer que na caminhada da vida somos pecadores. Não caminhamos conforme Tu queres. Muitas vezes escolhemos atalhos. Outras vezes caminhamos mais devagar que os demais caminham. Outras vezes aceleramos o passo e deixamos outros para trás. Querido e bondoso Deus, nós queremos reconhecer que como Teu povo não caminhamos sozinhos, mas caminhamos unidos contigo e também como irmãos e irmãs na fé. E assim, nesta unidade, que caminhamos melhor, amparando uns aos
aos outros, consolando uns aos outros e animando uns aos outros na fé. Bondoso e querido Deus, na caminhada da vida, a partir das palavras que iremos ouvir hoje, também abre o nosso coração, abre a nossa mente e permita que a Tua palavra seja como sinais de trânsito à beira do caminho, que nos orientam, que nos mostram onde, como e em que velocidade também devemos andar. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém. A comunidade pode se sentar. E nessa caminhada da vida, nós também precisamos aprender constantemente de Deus. E assim nós queremos cantar agora, Ensina-nos, Senhor. A canção número 112, Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que tenhamos um coração salvo. 112. Nós podemos cantar a estrofe, a primeira estrofe e a quarta. Primeira e quarta estrofe, hino 112. Irmãos e irmãs em Cristo, nós estamos no 16º domingo após Pentecostes e na continuação do domingo passado nós temos uma palavra do profeta Amós. Amós, um profeta importante que no seu tempo também alertou a comunidade, o povo de Deus a andar no caminho certo. E esse mesmo Amós também quer nos motivar hoje a caminharmos no caminho certo. E quero convidar a abrir a Bíblia em Amós capítulo 6, versículo 1 e versículo 4 a 7. Amós capítulo 6, versículo 1, 4 a 7. Página 1000. Página 1000 da Bíblia Grande. Capítulo 6, versículos 1 e versículos 4 a 7. Página 1000 da Bíblia Grande. E 920 da Bíblia Pequena.
O castigo de Israel. Ai dos que têm uma vida boa em Jerusalém. Ai de vocês que vivem sossegados em Samaria. Vocês que são as autoridades desse grande país de Israel. Vocês a quem o povo vai pedir ajuda. Ai de vocês que gostam de banquetes em que se deleitam em sofás luxuosos e comem carne de ovelha e de bezerros gordos. Vocês fazem músicas como fez o rei Davi e gostam de cantá-las com acompanhamento de harpas. Bebem vinho em taças enormes, usam os perfumes mais caros, mas não se importam com a desgraça do país. Portanto, vocês serão os primeiros a serem levados como prisioneiros para fora do país, e não haverá mais banquetes alegres. Até aqui. Amém. Nós ainda queremos cantar a canção 160, Como Tu Queres, Senhor, Sou Teu. Nós cantamos 2 vezes 160, Como Tu Queres, Senhor, Sou Teu. Capítulo 16, versículos 19 ao 31. Evangelho de Lucas 16, versículos 19 ao 31. Na Bíblia Grande é na página 1144. 1144 da Bíblia Grande. É 1054. 1054 da Bíblia Pequena. Repito, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31. E como são palavras do nosso Senhor, eu convido para quem pudesse colocar em pé, e assim juntos aclamarmos o Evangelho também cantando Aleluia. Vamos lá? Aleluia, 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 aleluia. Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado.
Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu de longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mau. E agora está feliz aqui enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e avise eles assim, para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutarem Moisés, nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Amém. Amém. A comunidade pode se sentar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós hoje, durante esta mensagem, mas também para todos sempre. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, nós temos para esse domingo uma parábola, ou seja, uma história que Jesus conta sobre um rico e um pobre. O rico não recebeu nome, mas o pobre se chamava Lázaro. E a parábola ela é contada como se fosse uma encenação de teatro. Ou seja, tem 2 atos ou 2 cenas. Uma acontece antes da morte e outra acontece depois da morte. E as 2 cenas e os 2 atos desta parábola falam sobre a vida. Primeiro, a vida aqui nesta terra, a vida terrena, e a vida após a morte, a vida na eternidade, ou seja, a vida no reino de Deus. Talvez essa palavra e essa parábola nos ensinem também a olhar para as nossas vidas, para a minha vida, também para a sua vida. Como lidamos com o dinheiro e com os bens que Deus nos proporciona? Sim, o dinheiro, os bens são frutos do nosso suor, do nosso trabalho, também nem todos. Mas, em última instância, é uma bênção e também é uma graça de Deus. E aí eu repito a pergunta: como nós lidamos com o dinheiro e com os bens que Deus nos tem dado? Usamos esse dinheiro e esses bens para melhorar a nossa vida, para nos dar conforto e também para ajudar o nosso próximo? Ou guardamos o nosso dinheiro e usamos os nossos bens somente para interesses pessoais? Acumulamos, como muitas vezes as pessoas fazem?
Eu me lembro de muitos anos atrás, na paróquia de Toledo, onde eu fiz meu PPKM, um senhor contou que da época que se guardava o dinheiro debaixo do colchão, ou se escondia dentro de casa o dinheiro, ele guardou uma quantia bem significativa, ou seja, a quantia que rendeu um lote grande de porcos. Quem sabe hoje, sei lá se eu faço ideia, 10, 20 mil. E ele escondeu esse dinheiro e acabou não precisando dele, e acabou esquecendo desse dinheiro. E quando de novo encontrou aquele dinheiro, ele já não valia mais nada, já tinha se passado o tempo e o valor daquele dinheiro. Nós precisamos observar algo nesse texto. Jesus, ele não conta a parábola criticando o dinheiro e os bens materiais, mas ele critica a forma com que muitas pessoas lidam com o dinheiro e com os seus bens. Jesus não critica o rico ou o ser rico, mas ele critica o avarento, ou seja, aquele que com o seu dinheiro se torna egoísta, que perde a sua visão, que perde tudo aquilo que acontece ao seu redor. Os fariseus, os que a partir desta parábola também eram o alvo do ensinamento de Jesus, consideravam a riqueza como uma prova de justiça de Deus. Ou seja, eles acharam, bom, fulano é rico porque Deus está abençoando. Ciclano é pobre porque Deus está punindo aquela pessoa. E eu acho que muitas vezes nós ouvimos também nas nossas expressões pessoas dizer, olha, fulano é pobre porque é vagabundo. Não é verdade? Quem nos dá o direito de julgar alguém como vagabundo ou não? Às vezes sem conhecer a verdadeira realidade dele. Mas os fariseus, por sua vez, também criticavam o ensino de Jesus, porque Jesus, ele falava o que precisava ser dito. E quando Jesus falava da avareza dos fariseus, eles se sentiam ofendidos. Nós às vezes também temos pessoas que saem do culto e dizem, poxa, mas hoje o pastor falou para mim, hoje o chapéu serviu, não é verdade? Sim, porque de alguma forma a gente também tem um sentimento de alguma culpa interior e a gente pensa, poxa, mas essa palavra hoje falou para mim, foi para mim. Na verdade ela é sempre para a gente. Mesmo que a gente não esteja cometendo tal erro, mas justamente para que a gente também não venha a cometer um certo erro. Os fariseus, então, criticavam o ensinamento de Jesus, porque justamente eles eram avarentos, tinham um coração endurecido quanto aos empobrecidos, aos doentes e assim por diante. Nós diríamos hoje, eram os mãos de vaca, né? Os que tinham um escorpião no bolso e assim por diante. Sim. E na parábola, o homem rico usufruía do seu dinheiro, dos seus bens, não se preocupava com o futuro, também nem com a vida eterna. Os bens e o dinheiro cegou aquele homem rico, que nem sequer Jesus se preocupa em dar um nome para ele. Ele não conseguia ver a aflição daquele Lázaro que comia ali as migalhas que caíam da mesa de tantas festas que o rico promovia. O homem rico não se importava com aquele homem, assim também não se importava com Deus, também não se preocupava
com a vida eterna. Será que às vezes nós não somos um pouco também deste homem rico da parábola? Vamos olhar para nós mesmos. Não se espantem com o que eu vou dizer, mas alguns meses atrás eu vi uma pesquisa que diz que as pessoas mais solidárias são as que menos têm. E as que têm muito, muitas vezes não conseguem ajudar o próximo. Sim, pesquisas a nível mundial feitas. E não é só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. A solidariedade, o amor ao próximo pode ser medido em inversa proporção à riqueza que a própria pessoa tem. O dinheiro, os bens, não são um pecado capital, não, mas o egoísmo, a ganância, esses são. Pessoas muitas vezes me dizem: pastor, mas eu não sou eu não tenho nenhum pecado grave, eu nunca traí, eu nunca matei ninguém, será que eu vou para o céu? E aí eu me lembro de uma palavra que nos vem de Tiago, capítulo 4, versículo 17, que diz: é pecado saber fazer o bem e poder fazer o bem e não fazê-lo. Então, não existe pecadinho e pecadão. Claro que nós não vamos para o céu ou para a eternidade por méritos, mas esta palavra de Tiago é muito importante. É pecado saber fazer o bem e não fazê-lo. Isso é importante para que a gente também possa ver ao nosso redor o que de fato precisa ser feito. Lázaro, pobre, não é o mesmo Lázaro que Jesus ressuscitou numa outra história. Até porque isso é uma história inventada por Jesus para ensinar algo aos fariseus. E Lázaro significa Deus é a minha ajuda. Lázaro era pobre, doente, nos diz o texto, não tinha nada de bom neste mundo, nesta terra. Ele não foi para o céu porque era pobre e doente, mas ele foi para o céu porque ele confiava em Deus. Muitas vezes nós achamos: poxa, eu sou pobre, então eu já tenho um lugar garantido no céu. Não. Lázaro, nessa história, segundo Jesus, vai para o céu porque confiava em Deus. E qual é o fim dos dois personagens desta nossa cena? Ambos esperavam o juízo, a ressurreição, só que a espera acontece em lugar e em condições diferentes. Lázaro foi levado pelos anjos para a festa no céu, pôde ficar reclinado à mesa com justos e patriarcas, como também nos diz o Evangelho de Mateus 8:11. Ele sofreu na terra, confiou em Deus e agora vive em graça no reino de Deus. Já o rico morreu, foi sepultado, quem sabe, abaixo de luxo, de um cerimonial espetacular, honras, quem sabe. Porém, sua alma aguarda no lugar de punição, no mundo dos mortos, despertou no tormento da eternidade. O rico do lugar que estava no lugar onde ele se encontrava, ele pôde observar lá do outro lado do abismo Lázaro. Na vida, ele nunca sequer viu Lázaro. E naquele momento de tormento e de sofrimento, ele vê lá do outro lado Lázaro no banquete do reino de Deus. E aí o rico suplica em vão por alívio dos seus sofrimentos.
O rico implora a Abraão, implora a Lázaro que lhe dê, que molhe o seu dedo lá na água e ponha na língua dele, para aliviar um pouco o calor do sofrimento naquele lugar onde ele se encontra. E aí o que ele tem como resposta? Não, este abismo que existe não é possível, mesmo que Lázaro quisesse fazê-lo. E aí muitas vezes nós já ouvimos uma história que nos diz que todo mundo tem que carregar a sua cruz. E às vezes a gente acha a nossa cruz pesada demais. E essa história nos conta que um certo homem, carregando a sua cruz, estava no caminho onde todos estavam caminhando, cada um com a sua cruz nas costas, e de repente ele começou a se sentir vítima, se queixar, reclamar demais da cruz que estava carregando, até que num certo momento ele pegou e cortou uma parte da cruz. E aí ele se sentiu mais aliviado, começou a caminhar mais rápido. Até que no momento ele chegou diante de um abismo, um grande buraco que precisava cruzar. E aí ele pensou, poxa, como é que vou chegar do outro lado? E aí ele viu aqueles que caminhavam com ele, pegavam a sua cruz, a tombavam e faziam da cruz a ponte para cruzar o abismo. E aí quando ele pegou a sua cruz, animado, que tinha descoberto a forma de cruzar, ele tomba a sua cruz e ela cai para dentro do abismo, sem formar uma ponte para cruzar o abismo. Sim, todos nós temos as nossas cargas para carregar e não podemos carregar uns as cargas dos outros desta maneira, mas nós podemos nos animar mutuamente a carregarmos as cargas assim dos outros. O rico então implora para que Lázaro volte à terra, ou seja, ressuscite e vá avisar a família dele para que eles não cometam o mesmo erro, que eles ouçam o que Moisés tem de ensinar através da lei, que eles ouçam o que os profetas anunciam, para que eles não venham parar nesse lugar ruim. E a parábola diz que se eles não escutarem a Moisés nem os profetas, não crerão mesmo que Lázaro ressuscitasse. Talvez fazendo uma comparação, a ressurreição ou ao reviver de Lázaro de uma outra história. Sim. Caros irmãos, caras irmãs, aí nós chegamos no ponto principal desse nosso texto. Que existe um tempo para que possamos descobrir a nossa relação com o outro. Existe um tempo em que nós devemos viver conforme os ensinamentos, conforme a fé que também Deus nos proporciona. Tempo, como se diz, é oportunidade. Quem sabe agora, nesse instante, a partir desse instante, seja o tempo certo de tomarmos a decisão e de vermos os Lázaros em nossa volta. Não permitir somente que os Lázaros à nossa volta comem as migalhas, mas que de fato vejamos ele e possamos assim também ajudá-lo. Esta reflexão nos ajuda a fazermos uma pergunta para cada um de nós: quem sou eu? Quem é você? Quem é você que está nos assistindo também através do YouTube e do Facebook? Vamos tirar a máscara, não da Covid, porque muitas e muitas pessoas são aquelas perfeitinhas quando estão com os irmãos, com as irmãs, dizem amém, aleluia, mas diante de Lázaro e das chagas do mundo, são aquele rico
Eu até esqueci a palavra avarento. Sim. Vamos olhar o nosso interior. Quem sabe é o momento de cada um olhar para si e perceber como tem sido o nosso amor ao próximo. Verdadeiramente. Qual é a distância que separa a mim de Deus? Qual é o abismo que existe entre mim, cada um de vocês e Deus? No caso do rico da história, foi a avareza. O amor ao dinheiro, aos bens, às festas, ao luxo da vida, esquecendo-se do amor ao próximo. Esse não é o segundo maior mandamento de Deus, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo? Sim. Na parábola, o rico, a distância, o abismo era soberba. Qual é o abismo que separa cada um de nós, de Deus? E como nós ouvimos a história da ponte, a cruz como ponte, qual é a ponte que nos ajuda a superar os abismos também neste nosso mundo em que vivemos? Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe outra ponte. E quando nós usamos Jesus como ponte entre o abismo, entre raças, entre povos, entre ricos e pobres, entre homens e mulheres, adultos e crianças, é Jesus. É o amor que Jesus ensinou. Tudo aquilo que ele fez. E se Jesus é a ponte, nós também precisamos imitá-lo. E para finalizar, eu trago uma palavra de 1 João, capítulo 3, versículo 18. Não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Repito, que esta palavra a gente possa levar para o nosso dia a dia. Não amemos só de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Que essas palavras de hoje nos ajudem a nos tornarmos ricos no amor ao próximo. Amém. E assim eu convido para quem pudesse colocar o momento em pé para termos uma palavra de oração. Amado e bondoso Deus, estamos diante de Ti em oração e queremos Te agradecer novamente pelo dia, pelas bênçãos e dádivas que Tu nos dás, também por esta palavra que nos vem como orientação a partir do profeta Amós, mas também do Evangelho de Lucas, que nos fala do rico e de Lázaro, e também do abismo que existe em nosso mundo entre ricos e pobres, mas também do amor de Deus para conosco e do amor que nós precisamos ter também para com o nosso próximo. Ajuda, Senhor, a que tudo aquilo que nós temos seja uma bênção para nós, mas também para o nosso próximo. Querido e bondoso Deus, nós estamos também nos dias finais que antecedem as eleições para presidente da República, para governador do Estado, para deputados federais, estaduais, também senadores. Estamos num tempo importante de tomada de decisões. Permita, Senhor, que tenhamos de fato a consciência de eleger representantes comprometidos com o bem comum. Permita, Senhor, que todas essas fake news, mentiras, promessas vazias sejam percebidas por nós, eleitores, mas por todo o povo, para que de fato a escolha seja feita na intenção de transformação e de mudança.
não somente para massagear o meu ego, que o meu candidato seja eleito, mas de fato, Senhor, venha interagir nesta eleição, para que também possa ser escolhido aquele e aquela que tu esperas, alguém que seja ungido por ti para fazer a verdadeira representação diante do povo. Bondoso e querido Deus, rogamos por esta comunidade, pela Igreja de Cristo no mundo inteiro, para que ela também tenha sempre a voz profética, que anuncia os erros, mas também aquece para a vida de fé. Rogamos pelas pessoas doentes, pelos Lázaros em nosso mundo, que não só estão empobrecidos, mas estão marginalizados. Rogamos, Senhor, de forma bem especial pelos ricos, conforme a parábola, que muitas vezes se esquecem de auxiliar aqueles que precisam. Bondoso e querido Deus, tudo que está em nosso coração, tudo que está em nossa mente, nós colocamos diante de Ti quando juntos oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A comunidade pode se sentar. Nós tivemos ontem à noite um encontro da juventude em Tramandaí, o segundo encontro mensal da juventude. Tivemos 13 jovens presentes e também trabalhamos com eles a parábola do rico e do Lázaro. E foi uma noite muito especial, muito agradável, muito bacana. Tivemos uma janta lá também feita pelo Alexandre. E depois nós decidimos também, junto com os jovens, fazer marmitas, pequenas quentinhas, com a janta, a parte da janta foi feita um pouco a mais, já pensando nisso. E junto com os jovens a gente distribuiu então 10 marmitas a moradores de rua de Tramandaí. Nós não só ouvimos a palavra, mas também junto com os jovens fomos a campo, à rua, e cada jovem teve a oportunidade de entregar então uma marmitinha, e ver também a expressão de alegria e de gratidão daqueles homens e mulheres de rua ao receber aquela comidinha quente, junto com uma garrafinha de suco, e também uma bolachinha recheada, que cada um trouxe uma bolachinha recheada, achando que era para si, e acabaram dando então para os moradores de rua. E nas marmitas, então, também na tampa, os jovens confeccionaram então uma frasezinha: Deus te abençoe, ou Deus te anime na fé. Algumas frases assim que eu ouvi junto com o coraçãozinho, e assim por diante, um sinalzinho da cruz, eu vi também na tampa desenhado, Eu acho que isso é ser comunidade, que a gente possa fazer isso muitas vezes mais. Obrigado à equipe que auxiliou também e ajudou nesse processo também. Então, todos os últimos sábados do mês, nós vamos ter um encontro mensal da juventude. Incentive os jovens a participar. Agora, na próxima quarta-feira, dia 28, nós teremos um encontro paroquial das senhoras da Oase, das mulheres da igreja, no Balneário Pinhal. Lá vai começar às 2h da tarde e vai até às 5 da tarde. E nós vamos ter a celebração da Semana da Primavera lá, e também vamos ter um amigo secreto de flores. Então cada uma leve também uma flor junto, uma folhagem, uma flor, uma folhagem,
e lá nós vamos fazer um amigo secreto então de flores. De preferência que não seja uma flor comprada, que tu passe lá na floricultura e compre, mas uma flor que você esteja cultivando em casa, uma flor que você goste bastante e você possa entregar essa flor então para a amiga secreta e dizer, olha, continue cultivando. Nem tem na tua casa, né? Isso, tá? Então precisa se organizar também para que dizer quem vai, para que a comunidade também se organize com carros para ir para lá. A Nina está lembrando também que nós vamos ter lá um chazinho também, né? Então cada um leva um prato de doce ou salgado junto para a gente fazer uma mesa compartilhada então lá. Quarta-feira, dia 28, a saída daqui vai ser talvez um pouquinho antes da 1h, né? Lá vai se começar às 2h da tarde, tá? Então cada grupo vai se organizar com carros para participar lá. Nós vamos ter em nossa paróquia, dia 9 de outubro, o encontro de coros do Sino do Rio dos Sinos. Tá? Então, vai ser na igreja de Tramandaí. Seria o dia que nós teríamos culto aqui, nós não vamos ter culto aquele dia aqui, 9 de outubro, e vamos todos participar lá do encontro de coros. Tá? São vários coros que vão vir, vão trazer suas músicas, canções, mensagens, e nós vamos lá participar. Vamos convidar a família, encher a igreja lá no encontro de coros. Tá? Dia 9 de outubro, não vai ser às 9h, como sempre é, mas sim às 10h da manhã. Tá? Por quê? Porque os coros vão se deslocar lá da região metropolitana, né? Alguns deles de longe, né? Então, eles precisam ter um tempo também para deslocar e assim por diante. Então, vai ser das 10 ao meio-dia, o encontro de coros, dia 9 de outubro, em Tramandaí, na igreja de Tramandaí. Vamos participar, vamos prestigiar, vamos ouvir essas canções também, as mensagens que eles têm para transmitir. Nós também temos o chá da Oase aqui em outubro, né? O chá de aniversário da Oase. Agora, eu não sei exatamente o dia, me ajudem. 5 de outubro. 5 de outubro, tá? 5 de outubro, isso é na... Quarta-feira. Na outra quarta, então, tá? Uma quarta depois do encontro das mulheres em Pinhal, tá? Então, vamos também convidar, vamos motivar, vamos fazer um grande chá em comemoração ao aniversário da Oase aqui de Mariluz. Presidente, tu tem mais algum aviso? Sim, esse chá do oásis, se alguém quiser fazer um prato para tirar do buffet, também queria assim... Trazer então, só para também o pessoal que está nos acompanhando em casa, um prato, né, para ajudar na organização do chá da oásis. Muito bem. Vamos. Assim também eu queria para outubro, novembro, o nosso almoço de aniversário da igreja, assim... Vai ter um almoço assim, especial, programar um pouco. Eu queria também, assim, para quem puder trazer novamente 1 quilo, para nós formarmos cestas, quilo de alimento ou guloseimas. Sim. Então, em novembro... dá um pouco, forma uma cesta bonita. Sim. Em novembro, então, esta comunidade vai fazer um culto e também um almoço, comemorando 50 anos de presença luterana e da nossa igreja aqui em Imbé, tá? Em Mariluz. 6 de outubro. 6 de outubro, tá bom? Então, também quem nos assiste em casa, às vezes em outros lugares, venham participar 6 conosco. de novembro. 6 de novembro, tá bom. Certo. Nós também temos o encontro da terceira idade, que dia, Tânia, pode nos falar? Eu vou focando aqui do almoço. Notícias da terceira idade. Bom, nosso grupo está crescendo muito. E nós estamos muito alegres com isso. Alegres principalmente com os membros do nosso grupo que estão trazendo outros membros, sabe? Então, nosso objetivo era aumentar os passageiros do barco da alegria e nós estamos conseguindo. Então, passem adiante esse convite. É só um encontro por mês, toda a segunda terça-feira do mês, das 9h30
Mas vão chegando antes, das 9h30 até nós terminarmos o almoço, né? Que é sempre uma galinhada muito gostosa com várias saladas. Então, passem adiante esse convite. Homens, mulheres, não é um encontro só de senhoras ou só de senhores. A gente brinca muito, ri muito e come muito e ora também, né? É claro. É a segunda terça-feira. Segunda terça-feira do mês, a partir de 9h30, até depois que nós limpamos a cozinha e tal. Obrigado, nossa capitã do barco Alegria. A oferta de hoje é uma oferta nacional e destinada então para a juventude evangélica. Nós vamos ter em 2023, em Domingos Martins, na última semana de julho, o encontro com Engrenagem, que é o Encontro Nacional da Juventude Evangélica. Então, com certeza, jovens de todo o Brasil, caravanas, vão estar presentes lá. Isso também tem custos e muitas vezes os jovens ainda não têm a sua renda, sua possibilidade também de participar. Então, as ofertas de hoje vão para um caixa comum, que também depois vai ajudar também para que os jovens possam se reunir no Espírito Santo em Domingos Martins em julho do ano que vem. Que Deus abençoe as ofertas e vocês ofertantes. Nós também temos em nossos bancos os envelopes, que não é oferta, mas sim contribuição então para a manutenção da nossa comunidade. Também qualquer valor colocado ali ajuda também na missão e no trabalho desta comunidade. Enquanto nós recolhemos as ofertas, nós cantamos Te Ofertamos os Nossos Dons. E é a número 217. 217. Gostaria de convidar toda a comunidade para virem aqui na frente, que a gente possa fazer um círculo aqui bem próximo e também assim nos preparando para a ceia do Senhor. Queremos ter um momento de oração. Amado e bondoso Deus, Tu que entregaste o Teu Filho na cruz para a nossa salvação, Te agradecemos por isso. Te agradecemos que também deixaste esse sinal visível do corpo e sangue de Teu Filho como rememoração do ato de salvação na cruz.
para que também nós, como comunidade, possamos celebrá-lo e assim também nos fortalecer e animar na fé, através destes elementos visíveis da ceia do Senhor. E assim te pedimos, Senhor, que esta ceia seja uma ceia de fortalecimento, de ânimo para as nossas vidas, para que também possamos, ao sair daqui, olhar para a vida do próximo, reconhecendo o horizonte e também aqueles e aquelas que, como Lázaro, sofrem e que precisam do nosso amor. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que oramos. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo que é dado em favor de vós. De semelhante modo, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado para a remissão dos pecados. Façam isso todas as vezes, e comerdes e beberdes em minha memória. Amém. Antes de celebrarmos agora a ceia, nós vamos dar um abraço ao nosso irmão, à nossa irmã que está ao nosso lado, de um lado ou de outro, e nós vamos desejar a paz de Cristo a essa pessoa. Irmãos e irmãs em Cristo, comam e bebam essa comunhão do corpo e sangue de nosso Senhor.
diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E assim nós participamos deste culto, ouvindo a sua palavra, participamos também da comunhão do corpo e sangue de nosso Senhor, assim podemos ter a certeza que Ele nos fortaleceu na vida e na fé. Vamos em paz e serviremos a Deus e ao próximo com alegria. Amém. Antes de nós voltarmos, eu gostaria de saber se alguém está de aniversário nos dias próximos. Alguns dias atrás ou nos próximos alguns dias. Alguém está de aniversário? Esteve? Eu e minha esposa completamos 50 anos de casado, quarta-feira. 50 anos. Parabéns. Mais alguém? 5 de outubro? Legal, parabéns. Mais alguém? Dia do chá. Dia do chá. Então, o festão vai ser grande. Vai ter bolo. Vai dar bom. Então vamos cantar parabéns para a Clélia e também para o casal que completa seus 50 anos de casamento. Vamos lá.